a empresa por trás de Donkey Kong Country, GoldenEye 007, Banjo-Kazooie e Perfect Dark foi parar nas mãos da Microsoft. Como um estúdio que parecia praticamente uma extensão da própria Nintendo, simplesmente deixou de fazer parte daquele universo. Então, fala rapaziada, aqui é o Tony, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Get Start Games Brasil. Se você viveu a era do Super Nintendo, do Nintendo 64, provavelmente a Rare, ainda conhecida como Rareware naquela época, fez parte da sua infância de alguma forma. Quando saiu a notícia de que a Rare deixaria a Nintendo, lá em 2002, muita gente olhou aquilo quase como um divórcio inesperado. Afinal, a Rare não era qualquer estúdio, ela era uma parceira importantíssima da Nintendo e responsável por alguns dos jogos mais marcantes da história da empresa. Só que por trás dessa parceria lendária já existiam rachaduras que muita gente não percebeu na época. E é justamente isso que torna essa história tão interessante. Então, se você gosta de saber sobre essas tretas históricas do mundo dos games, já deixa o like para ajudar o canal e bora pro vídeo. A era de ouro da Rare com a Nintendo. Para entender o choque dessa separação, primeiro a gente precisa lembrar o tamanho que a Rare teve dentro da história da Nintendo. Nos anos 90, a Rare virou uma máquina de hit. Donkey Kong Country ajudou a dar um impacto enorme na reta final do Super Nintendo, com um visual impressionante e uma imagem de tecnologia de ponta que chamou muito a atenção na época. Depois, no Nintendo 64, a Rare foi ainda mais longe com jogos como GoldenEye 007, Banjo-Kazooie, Perfect Dark e Donkey Kong 64. Era aquele tipo de estúdio que só de aparecer o logo na tela já fazia o jogador pensar, vem coisa grande aí, mas no imaginário do público. E isso criou a impressão de que a Rare era quase uma segunda Nintendo. Não oficialmente, claro, mas no imaginário do público era exatamente isso. A Nintendo confiava tanto nessa parceria que possuía 49% da empresa. Então, olhando de fora, parecia impossível imaginar que um dia aquilo acabaria. As primeiras rachaduras. Só que é justamente aí que a história começa a ficar mais interessante, porque enquanto o público via a Rare como uma potência absoluta, por dentro a situação já não era tão perfeita assim. Um dos primeiros sinais veio com a saída de talentos importantes. David Doak, que foi uma peça importante em GoldenEye, saiu da Rare em 1998 e boa parte do time ligado àquele jogo acabou seguindo o mesmo caminho. Dessa movimentação nasceu a Free Radical Design, fundada em 1999 por ex-integrantes da Rare, o mesmo estúdio que depois ficaria conhecido por Time Splitters. E é importante notar que a Rare, que o público idolatrava no fim dos anos 90, já começava a perder parte das pessoas que ajudaram a construir aquela reputação. Ou seja, antes mesmo da venda acontecer, a Rare já estava mudando por dentro. Porque pensa comigo, um estúdio pode até continuar famoso por um tempo, mas sem manter bons resultados e sem conseguir segurar seus principais talentos, é muito difícil continuar lá em cima. O declínio silencioso. Além disso, os resultados da Rare começaram a perder peso dentro da própria Nintendo. Em setembro de 2002, quando essa história já estava chegando ao ponto de ruptura, a lógica por trás da decisão da Nintendo parecia bem clara. Em setembro de 2002, quando essa história já estava chegando ao ponto de ruptura, a lógica por trás da decisão da Nintendo parecia bem clara. No ano fiscal de 2001, a Rare representava 9,5% da receita mundial de software da empresa. No ano fiscal de 2002, esse número tinha caído para apenas 1,5%. Isso muda totalmente a forma como a Nintendo provavelmente passou a enxergar a Rare. Porque uma coisa é você olhar para um estúdio como joia da coroa, outra é olhar para ele e pensar, peraí, será que ainda vale investir aqui? E esse ponto ajuda a desmontar aquela visão mais simplista de que a Nintendo simplesmente deu um pé na Rare sem motivo. A realidade é bem mais fria e empresarial. A Rare ainda tinha nome, ainda tinha prestígio, ainda tinha legado, mas talvez já não tivesse o mesmo peso estratégico de antes. Star Fox Adventures e o fim de uma era. E existe um jogo que simboliza muito bem esse momento, Star Fox Adventures. Muita gente lembra dele como o último grande projeto da Rare com a Nintendo, mas o mais curioso é que ele nasceu como outro projeto, o Dinosaur Planet, e foi transformado em um jogo da franquia Star Fox no caminho.
O resultado foi um game bonito, ambicioso e interessante, mas também visto por muita gente como um produto meio estranho, como se já existisse ali uma sensação de transição, de fim de ciclo. Ele saiu em 2002, justamente no ano em que a Rare foi comprada pela Microsoft. Então, quando você olha para Star Fox Adventures hoje, ele parece quase uma despedida, não só da Rare dentro da Nintendo, mas também daquela fase em que o estúdio parecia intocável. A Guerra dos Lances. E agora a gente chega ao clímax dessa história. Lembra que eu te falei no início que a Nintendo tinha 49% da Rare? Pois é, ela tinha uma parte importante da empresa, mas não era dona de tudo. E quando surgiu a possibilidade de venda, ela tinha a chance de tentar comprar o restante da empresa e manter o estúdio dentro do seu ecossistema. Só que isso não aconteceu. Segundo relatos posteriores de Ed Fries, que era um dos principais nomes do Xbox na época, houve uma disputa envolvendo Microsoft e Activision. Em determinado momento, a Activision parecia até estar na frente, mas no fim a Microsoft voltou com força e fechou o acordo. Em 24 de setembro de 2002, a Microsoft anunciou oficialmente a compra da Rare por 375 milhões de dólares. E é aqui que a história muda para sempre, porque nesse momento a empresa que ajudou a definir parte da identidade da Nintendo nos anos 90 deixava de ser parceira dela e passava a ser uma arma estratégica do Xbox. E o detalhe mais impressionante é justamente esse: a Nintendo não foi derrotada numa disputa, ela simplesmente decidiu não ir até o fim nessa briga, o que cada lado perdeu e ganhou. Mas quando a Rare foi para a Microsoft, nem tudo foi junto do mesmo jeito. Algumas franquias ficaram com a Rare, outras continuaram ligadas à Nintendo. Banjo-Kazooie, Perfect Dark e Conker seguiram com a Rare. Já os personagens e marcas da Nintendo, como Donkey Kong e Star Fox, obviamente permaneceram com a própria Nintendo. Então o divórcio foi grande, mas não foi uma transferência total de tudo que a Rare já tinha feito. E enquanto muita gente olhava para essa venda como uma tragédia para a Nintendo, a empresa rapidamente mostrou que conseguiria seguir em frente. Ainda em 2002, o GameCube recebeu o Metroid Prime, desenvolvido pela Retro Studios, um jogo que ajudou a provar que a Nintendo podia sim construir uma nova força criativa fora da Rare. Ou seja, para o público da época a separação foi um choque, mas para a Nintendo talvez já existisse a sensação de que era hora de virar a página, o pós-divórcio da Rare. Só que do lado da Rare, a história ficou mais complicada, porque no papel a compra pela Microsoft parecia gigantesca. A ideia era que a Rare se tornasse uma peça importante do Xbox, produzindo grandes jogos exclusivos e ajudando a fortalecer a marca. Só que na prática, muita gente sente que a Rare nunca mais recuperou aquele brilho criativo que tinha na era Nintendo. Isso não quer dizer que o estúdio tenha deixado de existir ou que não tenha feito coisas boas depois. Mas a percepção de muitos jogadores é que aquela Rare dos anos 90, aquela Rare que surpreendia o mercado o tempo inteiro, acabou ficando no passado. No fim das contas, a Rare não saiu da Nintendo por causa de um único motivo. Não foi só dinheiro, não foi só ego e não foi só uma proposta irresistível da Microsoft. Foi uma mistura de perda de talento, queda de relevância estratégica, mudanças internas e uma oportunidade de mercado que apareceu no momento certo. A Microsoft enxergou valor ali e pagou caro. A Nintendo olhou para a mesma empresa e decidiu que não valia entrar nessa guerra até o fim. E talvez seja exatamente por isso que essa história continue sendo tão fascinante até hoje. Porque ela não é apenas sobre uma aquisição, ela é sobre como até as parcerias mais icônicas dos videogames podem acabar quando os interesses deixam de caminhar na mesma direção. Mas agora eu quero saber de você. Você acha que a Nintendo errou em deixar a Rare ir embora? Ou olhando em retrospecto, aquela parceria já estava chegando ao fim mesmo? Deixa aqui nos comentários, porque esse é daqueles assuntos que sempre rende uma boa discussão. E para ser sincero, antes de conhecer essa história mais a fundo e entender como o mundo corporativo pensa, eu também fiquei muito pé da vida com a Nintendo. Na época parecia pura traição. Mas se você gostou do vídeo, deixe seu like para o YouTube saber que o vídeo pode ser mostrado para mais pessoas, se inscreve se não for inscrito e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Então, muito obrigado por assistir até o final. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Fui!